Disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros. E eles escolheram para si um dos bezerros. E dividiam em pedaços, e o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro bezerro, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Ora, você observou que é o profeta Elias contra os profetas de Baal. Isso significa dizer que chega um momento na vida de um homem e de uma mulher que o Senhor colocará por terra tudo aquilo que o teu inimigo ergueu na tua vida. E tudo aquilo que ele destruiu será restituído. Mas antes disso acontecer, normalmente as pessoas estão fracas, com o coração dobrado, duvidosas, sem esperança, em um caminho que elas tomaram como verdade, devido à situação. Tomaram um caminho que virou uma verdade, devido às dificuldades, devido aos processos, devido às situações. Eis aqui um povo governado por Jezabel e seu marido Acabe. A palavra do rei vai falar que o templo do Senhor é destituído de tudo que há nele. E dentro desse templo, agora há uma adoração a vários ídolos, alguns deles da sensualidade, da luxúria e do sexo. Sim, eles fazem sexo com crianças, com meninas, com meninos. Eles fazem adultério, fornicação. A igreja do Senhor, o culto foi substituído. E o profeta agora, ele vai dizer, e isso ele diz dele mesmo, porque nesse momento ele está irado. E ele diz que não vai chover e não chove mesmo. Não chove mesmo, é de verdade. Não chove. O povo está 3 anos e 6 meses sem água. Imagina você, 3 anos e 6 meses sem aquilo que você gosta. Sem aquilo que você tem um negócio naquilo. Imagine você por um tempo sem aquilo que você tem necessidade. Imagine por um tempo as portas fechadas. Imagina por um tempo faltando aquilo que você tem de necessidade. Porque o templo está corrompido. O templo está corrompido. E uma profecia foi lançada. E todos estão pagando. Sim, todos estão pagando. Mas o Senhor vai se apiedar desse povo que está caído. Desse povo que está destituído da glória dele. E que a água já não desce. Falar de água é falar de novidade. Falar de água é falar de felicidade. Falar de água é falar de colheita. Falar de água é falar de portas abertas. Falar de água é falar de saúde, é falar de limpeza. Essas coisas estão faltando no meio do povo de Deus. E Deus ele está sensibilizado com o povo. Vai levantar o seu profeta para falar ao seu povo. Para encaminhar o seu povo mais uma vez. O povo está caído. O povo está com o templo corrompido. O povo está vivendo um sistema que foi instalado por Jezabel. O povo já não sabe o que é certo, o que é errado. O povo está vivendo segundo a conveniência. Se está fazendo bem, se está dando lucro, por que não? Por que não fazer? Por que não ir por esse caminho?
Então é um sistema que está sendo instalado. E está pensando que é numa pessoa? É num país inteiro. É o país todo sendo corrompido por essa pessoa chamada Jezabel. Jezabel significa falar de um sistema. É um sistema de vida. É a corrupção humana. É a corrupção da mente. É a corrupção do templo, chamado igreja. Igreja do Senhor. É a pessoa se doando ao sistema, se permitindo se corromper pelo sistema chamado Jezabel. É o sistema da sensualidade, do adultério, da fornicação, da tentação, da luxúria, da sodomia. Falar Jezabel é falar de um sistema ao qual nós nos colocamos debaixo dele. Eu poderia dizer que colocamos-nos debaixo e somos oprimidos, espiritualmente falando, porque são coisas que nós gostamos de fazer. Nós temos prazer nessas coisas. A nossa carne se delicia nessas coisas. E esse sistema de Jezabel sabe que nós gostamos. Então isso é como uma tentação para cada um de nós. Mas o Senhor vai levantar o seu profeta. O profeta está irado. O profeta vai dizer ao povo e vai falar ao rei. O rei, ele está dado à esposa Jezabel. E vai declarar para ele, olha, não vai chover 3 anos e 6 meses. Não vai. Mas o profeta está vendo que está pagando injustos e justos. Não está chovendo, a lavoura do justo está morrendo, do injusto também. Ele está vendo isso. Muitas pessoas estão pagando o preço pelo erro de outras. Tem pessoas que em meio a tantas situações, ela não desiste, ela não recua. Mas outros sim, já tem pessoas que se doam à situação. E isso é dentro de um lar, muitas das vezes. Aonde um fala, vou para a igreja, e o outro fala, vou para o bar. Um fala, eu vou para a igreja, o outro fala, eu vou para o campo. Um fala, eu vou para a igreja, o outro fala, eu vou para a cabeleireira. Um fala, eu vou para a igreja, eu vou para o shopping. Aí eu vou para a casa da minha mãe. Aí eu vou ali com uns amigos no bar. A situação está desse jeito. E esse sistema, ele vai imperando na vida das pessoas e corrompendo esse sistema Jezabel. Agora está pagando injustos e justos. E Elias está vendo isso. E o Senhor está falando com ele, para ele observar a situação. E o Senhor vai falar a Elias, Elias, eu tenho visto Acabe. Agora, poxa vida, tinha tanta gente para Deus olhar. Mas ele vai olhar o cara que está na frente da queda do povo de Deus. Ele vai olhar a pessoa que permitiu o templo do Senhor ser corrompido. Agora, Deus tem dessas coisas, né? Ele ama o pecador. Ele não ama o pecado, é verdade. Mas ele ama o pecador. E o pecador arrependido, contrito, mais ainda. Acabe, ele está sem comer. Está sem tomar banho. Ele não come há dias. Porque ele é rei de um povo que está passando fome. Não há chuva há 3 anos e 6 meses. E Deus está olhando do céu e está se apiedando, não só dele, mas de todo o povo. Ele é o para-raio da situação. A palavra de Deus vai dizer que, olhando essa situação, o profeta Elias vai buscar um desafio para com os profetas de Baal que tomam conta do templo que era de Deus. Mas o altar foi destruído, não só no templo, mas também nos montes. Aonde se adorava a Deus nos montes, os altares foram derrubados.
as pedras foram espalhadas. E o altar dentro do templo foi destituído. Foi colocado para deuses estranhos, da luxúria, da sensualidade, do sexo. Agora ele vai lançar um desafio aos profetas de Jezabel. Olha, eu lanço um desafio. Vocês tomam de um cordeiro e eu tomo de outro. E levamos até o monte do Senhor. E lá vocês sacrificam o seu cordeiro e eu o meu. O Deus que responder com fogo, esse será o Deus de todo o povo de Deus. Todo o povo terá que adorar o Deus que ganhar o desafio. Desafio aceito. E a palavra do Senhor vai dizer: então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será o Deus de todo o povo. Respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Eli aos profetas de Baal: escolhei para vós um bezerro, e preparai-o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metas fogo. Elias não é bobo. Elias está fazendo um desafio com pessoas demoníacas, com pessoas espertas, inteligentes. E ele está falando para as pessoas assim: olha, vocês são muitos, então é melhor vocês irem primeiro. Eu sou um só. Vão primeiro vocês, depois eu vou na sequência. Vocês são muitos, vocês precisam de mais tempo, né, para fazer todo o vosso ritual. Agora, uma coisa eu lhe peço: não coloca fogo no cordeiro, porque de uma outra esperteza Elias entende. E uma das espertezas que ele entende é do dispositivo que é usado lá no templo de Jezabel. É um fogo estranho. Haja visto que esse fogo é um dispositivo que há debaixo do altar. É onde é colocada a oferta deles, e eles acendem o fogo em um automático, e na hora aquela oferta pega fogo. E Elias, conhecendo desse fogo estranho, já está falando para eles: não façais dessa forma. Não façais desse jeito. Então ele, conhecendo das artimanhas desses profetas, que é bem verdade que esses profetas, esses falsos profetas, eles usam de artifícios e de artimanha, então ele já vai dizendo, por conhecer: ora, não coloque fogo, mas deixai que o vosso Deus faça isso. Então não ponha fogo antecipado não, por favor. Deixai que o vosso Deus coloque fogo no animal. Tá bom, a palavra do rei vai dizer: e disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um bezerro e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metas fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. Perceba que os profetas de Baal, eles começaram com uma oração de uma lamentação de quem tem dúvida no que estão fazendo. Eles falaram: ah, Baal. E aí a palavra vai dizer: responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. A palavra está dizendo que não havia voz e nem quem fizesse isso. Porque era costume alguém imitar a voz de um Deus qualquer, para dar impressão às pessoas que esse Deus falava.
Então, nesse momento, Elias está esperto, está de olhos abertos, conhecendo as artimanhas desses falsos profetas. Ele está denunciando. Olha, a começar, não coloque fogo na oferta. E agora ele está observando que nem o Deus deles responde e nem tampouco alguém faz uma voz, imitando a voz de um Deus qualquer, para que o povo acreditasse que fosse um Deus falando. Não pense você que nos dias de hoje não há isso. Há de outras formas. Pessoas falando em nome de Deus, coisas que Deus não disse. Ele está dizendo aqui, nem havia voz de Deus e nem quem falasse. Porque alguém podia falar, Deus está falando. Deus está dizendo quando Deus está calado. E Elias está de olho. Elias está vendo. Ele tem um espírito de discernimento. Então é ele que está narrando, ele está falando. Nem o Deus deles falou e nem tampouco alguém abriu a boca dizendo. Ele está de olho em tudo. Ele tem um espírito de discernimento. Ele conhece a coisa. Ele sabe o que significa fogo estranho, movimento estranho, fala estranha. Ele sabe. E ele está denunciando. O povo inteiro está em cima do monte. Alguém vai falar assim, irmão, eu posso subir no monte da forma que eu estou? Eu vou te falar uma coisa. Eu vou falar para você uma coisa. Eu fiz uma campanha, quase 2 anos nessa palavra. E na campanha que eu fiz, subiu gente de todo tipo. A verdade é que muitas lideranças não querem segurar o rojão, porque sabe que o inimigo vai investir. Aí fica falando que a ovelha fraca não pode subir, porque o inimigo vai investir nela, ela não vai aguentar, não vai suportar e vai cair. Eu digo que é o contrário. E o inimigo não vai investir numa ovelha fraca. O inimigo vai investir na ovelha forte. Vai investir na liderança, no pastor. Porque ele está de pé. Porque quem está se rastejando, subindo, ele não vai mexer. Porque já está caído. Mas ele vai mexer com a liderança. E a liderança não quer passar luta e nem prova. Por isso não sobe com ninguém. Não sobe. Ah, deixa você melhorar. Deixa você parar com isso aí. Agora você vê. Elias está no monte. Com a metade de um país. Em um desafio. Assumiu um desafio com os profetas de Baal. E levou a cidade inteira, o país todo para cima de um monte. Justos e injustos. Pecadores, errados. Tá tudo lá em cima aí. E aí, o que você me diz disso aí? Foram 2 anos fazendo uma campanha em cima dessa palavra aqui. 2 anos. Pessoas que fumavam, bebiam, fornicavam. Estão tudo casado agora. Tudo casado. Muitos pararam, outros foram pagar o preço de tudo aquilo que fez. Estão convertidos lá onde estão. E aí? E aí? Não, não pode não. Pode subir não. Pode não. Foram 2 anos em cima dessa palavra aqui. Muitas pessoas seladas com a promessa, libertas de demônios, vomitando trabalhos lá em cima do monte, nessa palavra aqui. Aí a pessoa não sobe, e aí fica aí, possessa, andando por aí, endemoniada, com vício, com mania, porque as igrejas não tem quem pague o preço. Não tem quem pague o preço. A pessoa não quer jejuar, a pessoa não quer orar, a pessoa não quer, pô. Não quer ficar sem fazer sexo. Porque tem batalha, tem luta que até o sexo você tem que deixar. A outra religião lá fica 3 dias sem fazer.
A outra religião lá fica 3 dias sem fazer nada. Ainda toma um banho de cheiro, que é para ficar nos trinques para receber o guerreiro. Agora o crente não quer fazer nada, pô. Tem coisa que só vai cair por terra com oração, jejum. Casta de demônio não sai com conversa mole. Casta de demônio não sai com conversa mole. Se você tentar pôr a mão, tentar falar, tu vai ser envergonhado. Vai ser envergonhado. Simples assim. Entendeu? Então o que acontece é que a liderança não quer pagar o preço. Quer jogar a responsabilidade na igreja. Não, vocês têm que se consagrar, vocês têm que fazer, vocês têm que isso. Poxa, olha o nome, liderança. Liderança significa dizer mestre. Poxa, o que um mestre faz? O que um atalaia faz? Poxa, você olha para os teus discípulos, você olha para os teus alunos, você percebe a dificuldade. E quando você percebe, você não fecha seus olhos. Não fecha. Não pode fechar. Você vê uma academia, quem já treinou em uma academia, você começa a fazer as posições no tatame, você observa cada aluno, como ele faz, vai lá, ajeita o braço, ajeita a perna, ajeita a postura. Você é mestre. E o que um mestre faz? Só dita as regras. Só fala de justiça. Mas não toma pela mão, não ensina, não mostra o caminho. Não. As pessoas não querem pagar o preço. Quer jogar a responsabilidade nos membros. Ah, se você não tiver comunhão aqui não tem nada. Conversa fiada, pô. Isso é conversa. Se quem tiver lá na frente pagar o preço, todos que tiver ali ouvindo aquela pessoa e não tiver na sintonia, quem vai pagar o preço é quem está ali, fora da sintonia. Você imagina que uma igreja, igual eu estou aqui agora, uma igreja virtual, uma igreja presencial, quem está lá na frente tem obrigação de entrar dentro da igreja em uma condição, que quando a pessoa entra, Deus entra junto com a pessoa. Deus não mora dentro do templo não, gente. Deus não mora dentro do templo. Ah, quando nós chegamos, Deus já estava. Não estava. Não estava nada, não. Ah, nós chegou, Deus já estava aqui me esperando. Não estava esperando ninguém. Não estava, não. Nós temos que ensinar as pessoas a buscar o Senhor dentro de casa. As pessoas têm que levar o Senhor para dentro do templo. Cada um com um pedacinho dele, levando. Junta tudo lá e taca fogo dentro da igreja.